Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Andressa Pacheco, eu estou à frente da Coordenação de Saúde da Mulher e nesse mês de março, né, dedicado à mulher, a gente vem trazendo alguns episódios com os temas voltados para as mulheres. E o tema de hoje é violência contra a mulher, o que muita gente ainda não entende sobre denúncia. Violência contra a mulher não começa com um tapa. Começa quando ela aprende que precisa suportar tudo em silêncio. Hoje eu trago como convidada Letícia, advogada. Se faltar alguma coisa, você me complementa. Advogada, presidenta do Conselho Municipal das Mulheres, ativista na causa, né, no tema, e uma grande, grande mulher e grande amiga. Assim, foi um prazer de receber você aqui. Um prazer estar compartilhando, na verdade, né, do conselho com você. Andressa, uma honra, e uma alegria, né, estar aqui em mais um instrumento, né, de educação e de conhecimento que a gente passa para os cidadãos de Caruaru. Agradeço demais o convite, eh, não só em nome do conselho, mas agradeço de forma pessoal mesmo, né, pelo nosso convívio. Andressa é minha conselheira no Conselho da Mulher, então é uma parceria de caminhada, né. Então no mês de março a gente faz valer ser o mês da mulher, então é um mês oportuno para que a gente debata, né, todos os setores que envolvem a mulher. E envolver a mulher é saúde, é cidadania, é violência, infelizmente, mas o combate a ela, que é o que a gente mais procura debater também aqui no município de Caruaru, né. A gente fala que em Caruaru não tem lugar para agressor. E Caruaru também é um lugar para a saúde da mulher, né. Então, eu parabenizo a iniciativa do Nepcast, eh, através de Andressa, que é coordenadora da mulher, porque é necessário que a gente consiga alcançar as mulheres através da saúde, né. Então, seja de, eh ensino superior, de ensino básico, de diversas, classes sociais, mas a saúde precisa chegar para todas as mulheres, porque é um direito adquirido, né, à nossa população. Exatamente. E aí quando eu pensei no tema, né, esse mês eu venho sempre pensando em temas que sejam voltados às mulheres. A gente já trouxe aqui, né, sobre como identificar uma relação abusiva, né, porque a violência em si, ela não acontece do nada, né, ela dá os sinais ali, né, início, né. E por esses dias a gente gravou também sobre outros temas, né, voltados para as mulheres. E aí eu acho que uma das coisas que eu sempre tenho aquela sensação é de que sim, né, existe a violência contra a mulher, mas assim, o que de fato para a lei é considerado violência contra a mulher? Andressa, a Lei Maria da Penha, a gente tem que iniciar por ela, na verdade, né, é a lei mãe, É. aí para os direitos das mulheres. Anteriormente, da Lei Maria da Penha, a gente só tinha, as questões de direitos humanos, né. Então, com a Lei da Maria da Penha, que é uma lei recente, 2006, eh, ou seja, só faz vai fazer 20 anos esse ano a Lei Maria da Penha. Então, com a Lei Maria da Penha, salvo engano, o artigo 7º é que relata todos os tipos de violência, né. Hoje a gente consegue englobar 5 tipos. E aí eu vou até colocar um sexto, mas que acompanha a Lei Maria da Penha, porque tem uma lei, eh, à parte, né. Mas atualmente são 5 tipos de violência. A violência física, que é a mais conhecida, né, que a gente ela na verdade é o boom, quando a gente entende que de fato teve uma violência, algo palpável, que a gente consegue dizer: "Foi tal coisa que Uhum. aconteceu", né, que é um murro, que é o puxão de cabelo, uma tapa. A violência psicológica, que é aquela tortura, né, mental, que eh, o agressor ou a agressora, que é interessante a Uhum. gente colocar nessa turma Sim, também, porque sim. não só homem pratica violência contra a mulher, né, não só homem, Uhum. responde pela Lei Maria da Sim. Penha. Por exemplo, em casos de relacionamentos homoafetivos entre mulher e mulher, a Lei Maria da Penha também, Se encaixa, se né? encaixa, exatamente. Então,
a violência física, a violência psicológica, que é aquela que mexe mesmo a sanidade mental da vítima, né? Então, essa violência psicológica às vezes não é tão fácil de ser, de ser visualizada, de ser concretizada, até porque ainda não é um. Para a gente descobrir a violência psicológica, a gente precisa falar. E aí, para falar sobre o psicológico, a gente precisa de terapia, a gente precisa de algumas atividades, e infelizmente ainda não é tão acessível para todas as mulheres. Então, hoje, de forma privada. E aí a gente vai chegar em alguns direcionamentos e encaminhamentos que nosso município oferece, mas para descobrir a violência psicológica, que é a mais difícil, inclusive a mais recente, que teve essa desmistificação de que de fato é violência, sim, a violência psicológica, Uhum. né? Então, violência física, psicológica, violência patrimonial também, né? Que é quando a gente está em um momento de discussão, de uma briga, que o agressor ou a agressora quebra nosso celular, quebra a tela do nosso celular, é, rasga nossas roupas, né, Sim. quebra nosso óculos, quebra nosso notebook, é, subtrai nossos cartões, nossos documentos, chave de casa, chave de carro. Hum. Então, tudo isso engloba a violência patrimonial. Né? Então, violência física, psicológica, patrimonial, violência moral, Hum. que é uma violência também, que às vezes o pessoal é, às vezes naturaliza. Né? Eu tenho muito cuidado ao falar dela, porque em xingamentos, né, quando a gente tenta difamar ou caluniar uma pessoa, né, a difamação e a calúnia, elas, no modo popular, elas até conseguem ir ali, andar lado a lado, mas são coisas diferentes, né? A gente difamar uma pessoa é dizer que ela determinada coisa. Caluniar uma pessoa é dizer que ela praticou um crime, Uhum. ou seja, é, Letícia bateu em Ciclano. Sim. Então, eu estou me caluniando porque estão dizendo que eu agredi Certo. determinada pessoa. Então, caluniar é isso. E na violência moral está inclusa a difamação e a calúnia. Hum. Então, é, palavras de baixo calão, né? Os xingamentos, a calúnia em si, tudo isso engloba a violência moral. Então, a gente consegue falar no artigo 7º da Lei Maria da Penha de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e violência sexual. Sim. Então, a violência sexual, de fato, e aí é algo que eu eu já fui professora de história, Andressa, então Ah. quando eu falo quando eu dava aula na época, salvo engano era 2018, 2019. E aí, para tentar, né, prender as alunas e etcétera, porque de fato é uma geração, né, Sim. mais difícil da gente prender, então a gente tem que colocar a história na realidade deles, Sim. para que eles entendam o porquê as coisas Sim. estão como estão hoje, né. Estão hoje, isso. E eu lembro que em uma aula eu falei do Estatuto da Mulher Casada, né. Esse Estatuto da Mulher Casada era quando a esposa tinha certas obrigações, né, com o marido, como por exemplo, de ter relações sexuais, à força. Então, a esposa, em tese, em teoria, deveria ter, né, deveria conceder, querendo ou não, ter relações sexuais com o marido. E hoje é violência sexual quando o marido força a esposa a ter relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Sim. Isso é interessante Sim. falar, Sim. né? Porque a violência sexual, a gente consegue ir também para 2 segmentos, que é o da importunação sexual e do Sim. assédio sexual. Sim. Sim. Assédio sexual é quando a gente tem algum grau de hierarquia. E ao meu ver, né, uma questão mais subjetiva, o assédio sexual de fato se encaixaria na questão de um patriarcado familiar, Uhum. quando o Sim. homem está, em tese, Sim. superior à mulher dentro de casa. Então tem, de toda forma, uma questão hierárquica, Uhum. né. Sim, sim. E a importunação sexual é aquele puxão de cabelo na festa, aquela tentativa de dar um beijo, Uhum. né, de
também de se encostar. A gente teve recentemente, inclusive do Big Brother, agora, Sim, sim. teve um participante que e chegou para outra participante e disse, ela estava alcoolizada, e no outro dia ele falou assim para ela, você prometeu que eu ia lhe dar banho. Ela fez assim, não, eu não disse isso não, ela fez, você disse sim, mas eu nunca faria, porque como é que o povo ia dizer que eu dava banho em você pelada? Então, isso é importunação Sim, sexual, sim, né, sim. porque ela estava alcoolizada. E por tanto tempo, assim, isso foi tão cultural, né? Essa eu falo porque tipo, acho que a gente que frequenta o pátio forró, É verdade. né? Sempre teve aquele negócio de você andar e puxar pelo braço, e puxar pelo cabelo. Ficar tentando, né. Isso era, né? Isso era, né, assim, eu acredito que ainda existe, claro, mas eu acredito que com a mídia tem realmente falado muito mais sobre isso tem diminuído muito, né, essa questão da importunação sexual, né, e aí às vezes a gente escuta uns discursos, assim, daqueles homens, né, bem exemplares, de que é mimimi, que é Sim, aquela coisa toda, mas que na verdade é importunação sexual, né. sim, E entra você também citou aí a questão da relação sexual, né, que eu acredito que ainda isso é muito forte culturalmente, né, de que a mulher ela precisa ter aquela obrigação da relação sexual, e que muitas vezes os homens eles obrigam isso, e aí eles usam também um discurso da violência psicológica, né, de tipo: "Se exatamente. você não fizer, eu vou procurar fora", e aí ela fica naquele termo de que eu preciso fazer, porque senão ele vai me trair e tudo mais. Andressa, e às vezes eu vejo muitos relatos, principalmente no pós-parto, né, puerpério. Então, o resguardo para a mulher, que atualmente vai estar lactante, né, é muito importante. Então, assim, eu vejo muita violência sexual e psicológica praticada no pós-parto. Então, é algo que a gente precisa chamar para a realidade, Sim. porque isso é a saúde da mulher, né. A gente precisa respeitar aí para quem eu e aí já é tua seara, mas pelo que eu sei, quando você tem, o parto cesárea, você tem 40 dias de resguardo, né. É diferente de um parto normal, por exemplo. Mas de toda forma, não deixa de ser Não, invasivo, né. exatamente, assim, a gente gravou exatamente sobre isso, né, sobre o puerpério, que é esse período da mulher pós-parto, né. E aí a gente falou, porque assim, a literatura ela diz que é 45 dias, mas tem muitas mulheres que passam 1 ano, tem mulheres que passam a convidada de hoje estava falando, meu filho vai fazer 3 anos, e eu sinto que eu ainda estou me redescobrindo quem era a pessoa antes de filho, sabe, quem é aquela pessoa. Então, assim, tem essa questão hormonal da Sim, mulher, com certeza. né, tem esse processo que a mulher passa de um filho, uma nova realidade, e aí tem essa pressão por parte do parceiro, né, ou da parceria, de que ela precisa ter uma relação, manter uma relação sexual, porque se não manter uma relação sexual, ele vai procurar fora, a pessoa vai procurar fora, daí tem essa pressão psicológica, né, que se enquadra também em Com uma certeza. violência psicológica. Eu ia perguntar sobre a violência patrimonial, mas eu acho que você falou, né, você citou todas, né, e acho que só para a gente resumir, assim, a patrimonial é a partir do momento que ele quebra algo, que danifica algo seu, que retém seu dinheiro, por exemplo, também, Isso, né, isso se exata encaixa como patrimonial, não é exato. assim? E é interessante dar um exemplo, Lei Maria da Penha não é só entre esposa e esposo, namorado e namorada. Tem também entre mãe e filho, filho e mãe, Sim. né, irmão e irmã, pai e filha, porque veja, tem muitas mães aposentadas que o filho vai lá, pega o cartão, tira o dinheiro e acabou-se. Perfeito. Então a Lei Maria da Penha, ela também se encaixa Isso. nessas situações. Exato, porque a gente para a aplicação da Lei Maria da Penha, a gente vê alguns requisitos, né, como por exemplo, a moradia, Uhum. né, ter o vínculo ali, ter o vínculo afetivo é uma delas, por isso que a gente vê a questão de namorado, Uhum. namorada, né, esposo, esposa, mas precisa ter ali um convívio. Sim. O convívio social é o que vai determinar. Eh, mas aí vamos supor, meu chefe, eh, fez alguma violência comigo, se encaixa a Lei Maria da Penha? Depende. Uhum. Você tem alguma relação íntima de afeto com ele?
É onde a gente vai entender. Então, cada caso vai ser um caso, Entendi, entendi. entendeu? Por isso que é muito mais fácil a gente identificar a Lei Maria da Penha no casos de afetos mesmo, né? Que são Isso, aquelas relações exato, que a gente tem mais próximas, que às vezes são exato. realmente das relações homoafetivas ou heterossexuais. Mas caso aconteça de que tenha uma situação mesmo como essa de chefe e tudo mais, se tiver alguma relação afetiva ali no meio, é que se encaixaria, né? Se Exatamente. não se encaixa em outro caso, né? Sim, De, de, de de assédio. denúncia, de assédio, por Exato. exemplo, né? Que interessante. E aí, o que exatamente a gente pode denunciar? A gente só denuncia quando de fato existe a agressão que eu consigo ver, por exemplo, é a física, eu consigo palpar a física, né? Ou todas essas que você citou, a psicológica, a patrimonial, ela é cabível de denúncia? Todas as violências são cabíveis de denúncia, todas. Inclusive, é interessante citar a questão do violênciômetro, né, que a gente tem. Porque para a gente chegar em uma violência física, infelizmente, se avançaram alguns estágios. Uhum, sim. Então, se iniciou com aquela fala disfarçada de cuidado, Uhum, né? Então, iniciou pela moral, sim. né? Iniciou pela psicológica, e aí vai evoluindo, né? Vai tentando prejudicar as roupas que usa, vai dizendo aonde é que pode ir ou deixa de ir. Ela começa geralmente assim. Exatamente. Vai, inclusive, subtraindo acessos de redes sociais, inclusive isso é violência patrimonial. Porque imagine, se eu trabalhar com a internet, eu não ganho dinheiro com a internet? Sim, Se esse agressor, essa agressora fizer alguma coisa com a minha rede sim. social, ou tiver algum acesso à minha rede social, é uma violência patrimonial. Então, a gente, quando a gente vai conversando, a gente vai trabalhando com as possibilidades, Sim, né? Então, hoje a gente pode denunciar qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela patrimonial, psicológica, moral ou sexual. Mas a gente também tem que levar em consideração isso que eu falei do violênciômetro. uhum, A física, na, na minha opinião, ela não é nem a última, porque a última é o feminicídio. sim, eu É também. quando, infelizmente, o agressor consegue matar a mulher Uhum, por questões de gênero, sim, né? É, é interessante também fazer essa diferenciação de feminicídio para femicídio, sim, né? Feminicídio é quando a gente mata uma mulher pela razão dela ser mulher. sim, Femicídio é quando há uma morte de mulher. sim, Então, às vezes uma mulher é morta pelo tráfico. sim, Isso não é feminicídio. Então, quando uma mulher é morta em razão dela ser mulher, eu sou advogada. Se um advogado, eh, Deus o livre, um advogado me matar porque ele não gostou da minha atuação e dizendo que eu não posso ser advogada, hum. isso é feminicídio, Isso é feminicídio, né? É o fato de entende? você ser mulher, né? Exato. Então, esse violênciômetro tem aí o último é o feminicídio, aí tem a violência, as lesões corporais, que é o que vem antes do feminicídio, mas que culmina na violência física. Então, é uma escadinha. Sim. E essa escadinha, o que é que a gente orienta hoje? O que é que o município de Caruaru, inclusive, oferece? Uhum. E o Conselho Sim, Municipal da Mulher sim, está aí para ajudar todas as mulheres de Caruaru, sim. né? O que a gente orienta é que o nosso maior intuito é educar primeiro. Porque quando a gente chega com a informação e a mulher já tem essa informação, caso ela sofra a violência, ela já sabe para onde ir. Aqueles leques que a gente usa no Uhum. carnaval, Sim. né? Que tem o 180, que é o do Disque Denúncia Uhum. da mulher, tem da guarda, da Patrulha Maria da Municipal, Penha, da Guarda isso. Municipal, aí tem do Centro de Referência da Isso. Mulher, da Secretaria da Mulher. Tudo isso a gente coloca em um leque, porque no carnaval é verão, então a gente Sim, tá ali se abanando. sim. Se tiver algum momento de violência, a mulher, na hora que olhar pro leque, ela já vai saber: "Eita, eu preciso procurar isso daqui". Sim. Então, o que a gente orienta e o que a gente faz, enquanto conselho, enquanto ativista militante da causa, é educar primeiro para que a mulher visualize que ela pode, inclusive deve, denunciar no início, Uhum. para que ela não sofra todo o caminho,
que o desfecho não seja negativo, né? Exatamente. Uma, Não né? é que Letícia. ela só possa, que ela precise denunciar no primeiro, até porque a escolha da denúncia é da mulher, Uhum, mas a gente está aqui justamente para ajudar. O centro de referência, né, que é o espaço que a gente vai receber as mulheres vítimas de violência, nem todo mundo sabe, mas lá tem acompanhamento psicológico. uhum, E aí bate com o que eu falei no início, né? Quando a questão da violência psicológica é difícil, a gente tem que falar. E o acesso à psicologia, à terapia está no CRM. Então, para as mulheres vítimas de violência que ainda não estão prontas, por exemplo, para denunciar, elas podem acessar o serviço uhum. para se prepararem para uma denúncia. Para uma denúncia. Entendi. Então, é um caminho. A gente vai pela educação, a gente mostra os segmentos, porque no CRM tem psicóloga, tem advogadas, Sim, para dizer, olha, a perfeito. gente vai fazer dessa forma, a gente tem que fazer um boletim de ocorrência, ou a gente tem que pedir uma medida protetiva. Tem assistente social também, porque quando uma mulher sofre violência, na maioria das vezes ela não está sozinha, ela tem filhos. Então, a assistente social vai ver a questão do CAD único, ver se está atualizado, ver se as crianças estão na escola, Uhum, né? perfeito. Fazer todo o levantamento para visualizar, inclusive, algumas aplicações de lei. Porque quando uma mulher chega em um hospital que tem que fazer me recorde o nome, que o hospital tem que informar ao, A notificação. a notificação É, compulsória, né? isso, Quando faz isso, vai para assistente social. isso, Porque é a própria assistente social do, da unidade do hospital, né, isso, que é que vai. comunica para outra Exatamente, assistente social. exatamente. Então, tem uma cadeia, tem um Uhum. ciclo que é assim que justamente vai funcionar. Entendi. Então, só para a gente conseguir compreender melhor. Essa mulher, vamos dizer, essa mulher aqui de Caruaru, ela passa por essas situações de violência, qualquer uma dessas, né? Ela ainda não está pronta para denunciar. Ela tem o CRM aqui em Caruaru que dá esse suporte a ela, não é isso? Esse CRM, ele fica onde? Ele fica na Avenida Portugal, bairro Universitário. O CRM, ele fica ao lado da Delegacia da Mulher. Do lado da Delegacia da Mulher tem a Vara de Violência Doméstica e Familiar, ou seja, é um circuito Uhum, ali, sim, né, sim, no sim. universitário. Tem uma rede de apoio muito fortalecida. Uhum, Então, na Avenida Portugal, salvo engano, é 484 o número, mas é no bairro Universitário, bem próximo ao Bonanzas do sim, bairro sim. Universitário, né. Então, ao lado da faculdade ACES também. Então, é bem localizado, as mulheres Fácil de conseguem ter, achar, né? fácil acesso. Então, essa mulher deseja se cuidar, ainda não está pronta para denunciar, ela pode procurar o CRM e ela vai ter esse suporte psicológico, E né? justamente para ser E fortalecida. assistencial e se fortalecer, né? E tem toda uma equipe realmente assim. As meninas lá, de fato, eles têm um trabalho bem efetivo, né? A equipe toda em si tem um trabalho muito efetivo. Ô, Andressa, inclusive funciona em regime de plantão. É 24 É horas. 24 horas, Ou né? seja, pode acontecer de 3 horas da manhã, de 5 horas da manhã, final de semana, não tem isso. Entendi. A violência, no momento que acontecer, Uhum. o CRM vai ser acionado, a Vai ser polícia assim. militar vai ser acionada. Entendi. Então, quando a gente liga para o 190, automaticamente, se for um caso de violência doméstica e familiar, O CRM vai agir. toda a Câmara Técnica vai ser acionada. Uhum. Então, realmente é uma rede integrada. Uma rede integrada, entendi. Perfeito, né? E saber que Caruaru tem isso, né? E assim, a gente consegue diminuir, né? Ou pelo menos evitar que tenha um desfecho pior, né? Eu acho que você fez uma fala bem interessante, que a gente precisa prevenir. E aí eu sempre falo muito, eu acho que nas minhas redes sociais eu sempre trago muito isso, assim. Eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, principalmente com os adolescentes, sabe? Principalmente. E não que a mulher, ela não vai viver isso, que na verdade independente de ser adolescente, de ser uma mulher instruída ou uma mulher com poucos estudos, ela está vulnerável a passar por essa situação, né? Ela está vulnerável a passar por essa situação de violência, né? Teve uma professora minha, eu acredito que tu já ouviu falar, que é a Antonella Galindo, que ela é Sim, coordenadora de Direito lá da sim. UFPE. Antonella falou o seguinte em uma palestra que ela fez: basta ser mulher para poder sofrer a violência. Então, é como se o feminino fosse odiado.
Uhum. né. Então, não tem classe social, não tem cor, né, não tem idade. O que a gente mais vê nos últimos casos, infelizmente, são senhoras idosas sofrendo abuso, né, sofrendo violência sexual. Então, não tem essa de: "Ah, não, é uma classe social alta, mas sofre a violência do mesmo jeito". Então, a gente tem que é óbvio que tem vulnerabilidades, que a Uhum. gente sabe que em determinados territórios a a atenção precisa ser redobrada, Sim, né, o trabalho sim, precisa ser mais sim. efetivo, né. A gente tem que ter essa realidade, porque no subúrbio é muito diferente de um bairro de classe alta. Uhum. Então, uma mulher advogada, eu falo com precisão, por exemplo, se fosse comigo, eu quando o caso é com a pessoa, a gente não consegue advogar em causa própria. Uhum. Sim. Então, mais uma advogada tem uma amiga advogada para dar o Uhum. suporte. Sim, Uma sim. empresária consegue contratar uma advogada, Isso. mas a mulher de periferia, uma mulher negra de periferia, nem sempre consegue contratar uma advogada. Então, o CRM Ele está viu isso, justamente né. para isso, com essa característica. É perfeito, né. O trabalho do é incrível, é incrível. E aí, quais são os caminhos, né, que essa mulher ela pode seguir para ela fazer essa denúncia, né? Onde essa mulher ela pode procurar ajuda? Ela decidiu denunciar, né? Como ela vai fazer essa denúncia, né? Ela pode fazer na situação do momento ali da agressão ou da situação que ela viveu, não só a agressão, mas a patrimonial, a psicológica, ou ela pode esperar 2, 3 dias para denunciar, né? Como é esse trâmite? Veja, o que eu mais indico quando uma mulher está em perigo eminente de morte é que ela primeiro busque abrigo, né. Ela primeiro precisa salvaguardar a vida dela e a dos filhos dela, Sim. né. Então, primeiro a gente tem que ter a nossa vida para a gente correr atrás dos nossos É. direitos, né. Do que vai valer a gente denunciar não tem como. Uhum. Então, primeiro a orientação é de fato salvaguardar a vida, né, a segurança e em seguida, após a situação de violência, realmente procurar a delegacia da mulher, né, e aí, se não conseguir o CRM, que é muito improvável, Uhum. mas a delegacia da mulher automaticamente já vai falar com o CRM, inclusive Sim. se a mulher desejar, Uhum. né, todos esses serviços eles não são obrigatórios, a gente está lá, o CRM vai estar lá para o que a mulher precisar, a mulher tem que querer. Ela não vai ser obrigada pelas advogadas do CRM Uhum. a realizar um boletim de ocorrência. As advogadas vão estar lá para dar o suporte, né, a Orientação. assessoria jurídica. Uhum. Então o correto é, ocorreu uma situação de violência, procura a delegacia da mulher para registrar boletim de ocorrência e, se for o caso, pedir a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é a medida que, obriga o agressor a se afastar da vítima. Ou seja, é uma medida que é decidida pelo judiciário, que é através da Vara de Violência Doméstica e Familiar. Então, quando uma mulher vítima de violência, ela registra um boletim de ocorrência, a delegacia envia, que é antigamente, para tu ter noção, hoje em dia é tudo online, né, Online. mas antigamente a delegacia juntava um monte de medida protetiva do final de semana, por exemplo, fazia um bolinho de medida protetiva, ia lá, tinha eu acredito que é o comissário ia lá no juiz e entregava a medida protetiva, isso tudo de papel, um boletim de ocorrência de papel. Então, ia lá e entregava, e a medida protetiva ia ser decidida. Mas hoje em dia, com 1, 2 dias, E aí, nesse tempo da medida protetiva já podia acontecer alguma já coisa, né? podia acontecer alguma coisa, exatamente. Hoje, aqui em Caruaru, o nosso maior diferencial é a agilidade da câmara técnica, né, Sim. porque quando uma mulher faz um boletim de ocorrência, pede medida protetiva e automaticamente essa medida protetiva é remetida para a vara, o juiz no máximo demora aí 48 horas. Já teve, eh, um caso inclusive recente, eu acredito que foi em julho de 2025, que eu consegui uma medida protetiva em 2 horas, inclusive foi de uma advogada. Ano passado, eu estava como presidente da comissão da mulher advogada da OAB Caruaru, e uma advogada me procurou e eu fiz o acompanhamento dela de violência doméstica e familiar, fiz o requerimento
de medida protetiva Sim. e com 2 horas a medida protetiva estava deferida. E aí eu já consegui com 2 horas. Então, eu estava, inclusive, antes de ir para um evento, né, que também lá na UAB Caruaru ano passado, eu fiz o requerimento, fui para o evento, durante o evento eu estava compondo a mesa, eu consegui acessar o sistema pelo meu celular e consegui ver a medida protetiva deferida. Então, assim, aqui em Caruaru, a gente consegue ter, inclusive, a gente tem um instrumento que é o NIOJ, né? Que é o Núcleo Integrado de Oficiais de Justiça, Uhum. que foi um projeto inovador, foi um projeto pioneiro daqui de Caruaru. Sim. Foi aqui em Caruaru que o NIOJ foi criado. E, recentemente, a gente teve a inauguração do NIOJ Olinda, que foi implementado conforme o NIOJ Caruaru. Que massa. Então, é através dos oficiais de justiça que a gente também consegue a aplicabilidade da MPU, porque o juiz determina, o juiz aceita a medida protetiva, mas é o oficial, remete para o oficial de justiça. É o oficial de justiça que precisa entrar em contato com o agressor para cientificá-lo da medida. Porque, veja, a medida protetiva começa a valer quando a outra parte Ela é notificada. entendi. Então, eu registrei a medida protetiva, fiz o requerimento, já está valendo a medida protetiva? Não. Quando É quando a outra parte é notificada. E a pessoa que pede a medida protetiva, por exemplo, eu sou comunicada quando o outro recebe a comunicação. O oficial de justiça, ele faz a intimação para ambas as partes. Entendi. Então, mesmo, por exemplo, que você tenha advogada constituída Uhum. nos autos de uma medida protetiva, ainda assim, a notificação é pessoal. Ou seja, o oficial de justiça ou vai na sua casa, ou entra em contato pelo seu telefone, eles ligam, eles mandam mensagem. Então, a gente está aí para, inclusive, usar os meios eletrônicos, né, online, para facilitar o acesso à justiça. A gente não está aqui para limitar, a gente está aqui justamente para facilitar e, através desses facilitadores, impedir que as violências aconteçam Uhum. e que cheguem a um feminicídio. Sim, sim. Que incrível, né, que Caruaru tem isso, tem essa agilidade, né. Se alguém presencia, ou um familiar sabe, enfim, da violência, ou se eu presencio um tipo de violência, eu não sou a vítima, eu posso denunciar ou a denúncia ela só tem que vir da vítima? Pode, a gente pode denunciar. Antigamente, a gente tinha aquela questão, né? A gente via um vizinho ou uma vizinha, né? O vizinho praticando a violência, e aí a vizinha ficava com medo de falar, né? Inclusive, quando eu era criança, vizinha à casa da minha mãe há muitos anos, minha vizinha sofreu violência, né? E eu vi toda a violência do primeiro andar da casa da minha mãe. Uhum, E eu chamei a polícia. Eu tinha 13 anos. Meu pai era policial militar também, então eu sempre tive essa presença muito forte, né? E aí eu chamei a polícia militar chegou na casa e eu só olhando, né? Quando chegou, ele bateu na porta e o agressor que atendeu, a mulher, ela estava se recompondo, né? E o policial militar fez: chama sua esposa. Chamou. E aí a esposa pegou e disse: não, não tá acontecendo nada não, policial. E aí ficava por isso mesmo. Hoje em dia, as ações, por exemplo, de ameaça, uhum. não são condicionadas à representação. Então, se a mulher, na verdade, não pode mais existir. Denunciou uma vez, ou a gente notificou uma vez, vai acontecer ali a investigação. Independente. E Independente. acontecia muito isso também, né, a mulher ia, denunciava e se arrependia, Exato. porque tem aquele ciclo da violência, né, que a pessoa geralmente o agressor ele volta lá com todo aquele amor do mundo, a mulher volta, né, a vítima na verdade voltava, e aí ela se arrependia e tirava a denúncia. Isso não pode mais, né, ela não tira mais a Antigamente, Andressa, fazia assim, pra gente advogada, a gente sempre tem um termo, né? Era a audiência do artigo 16, que as vítimas chegavam lá no fórum e o juiz perguntava: quem é que vai querer continuar aqui com o processo? Aí as que não queriam iam para um lado assinar, as que queriam iam para outro lado para marcar outra audiência, que era a audiência de instrução, que era para levar as testemunhas. Antigamente era assim, hoje em dia acabou-se. Fez o boletim de ocorrência, pediu medida protetiva, o procedimento vai seguir certo, ele vai seguir, né, você querendo ou não. independente. Exatamente. E, por exemplo, vamos supor,
O agressor praticou uma ameaça com uma mulher. E aí a filha dela denunciou. Ameaçou de morte e tudo mais. E aí, essa filha vai à delegacia, presta um boletim de ocorrência informativo. A delegacia remete para o Ministério Público e o Ministério Público oferece denúncia. Porque o crime de ameaça não é mais condicionado à representação. Ou seja, a mãe não precisa mais ir lá e dizer, olha, fulaninho me ameaçou. Entendi, entendi. O Ministério Público, inclusive, o Ministério Público está aí para fiscalizar. O Ministério Público é um agente fiscalizador também. Então, ele está ali para oferecer a denúncia de determinado crime que uma pessoa fez contra a sociedade. Ele praticou, o agressor, a agressora praticou um crime de violência contra a mulher. E hoje, violência contra a mulher é análogo às violências, o direito da mulher é análogo aos direitos humanos. É um direito adquirido. Não é um direito, é, mais um direito. É um direito adquirido. Não tinha, né? Não tinha. Exatamente. Eu acho que você já falou sobre isso no início da nossa conversa, mas eu acho que é bem importante a gente fazer essa pergunta aí para deixar assim bem, bem claro, bem exposto. A Lei Maria da Penha, ela só se aplica à relação entre homem e mulher. A Lei Maria da Penha, ela se aplica a relações homoafetivas, né, entre mulher e mulher, entre homem e mulher. E entre homem e homem? Aplica? Não. Por quê? A Lei Maria da Penha, a gente tá para falar de gênero. A gente tá para falar de mulher. E aí, o porquê que eu gosto sempre de citar essas questões de homem e homem? Porque é uma dúvida da sociedade. Principalmente quando, olha que emblemático, se uma determinada pessoa era mulher e se tornou um homem trans, Hum, aplica a Maria da Penha? Não, não se aplica. porque Ela, a pessoa se ele se identifica identifica com o gênero com o masculino, gênero não? masculino. Exatamente. Entendi. Então não faz sentido a Lei Maria da Penha se aplicar nesse caso. Mas se aplica a uma mulher transgênero. Mas se aplica a uma mulher transgênero. Entendi. Exatamente. Então, em Perfeito. uma relação em que há um homem, há um agressor que se identifica como um homem e uma mulher trans, é óbvio que se aplica a Lei Maria da Penha. Ah, mas aí vamos entender. Essa mulher não tem. E isso eu estou falando Uhum. num linguajar mais acessível, porque as pessoas falam. E às vezes a ignorância é a maior causadora das violências, né? Então o que a gente tem que falar é o seguinte: ah, mas antes era homem, aí agora é mulher, mas tem a mesma força de um homem. E aí? Rapaz, quando a pessoa decide, né, tomar esse posicionamento, na verdade, quando a pessoa decide enfrentar, que sempre quis, ela precisa, além de um fortalecimento alto, é óbvio que ela está se colocando em tratamentos médicos, né? Então, tá fazendo uso de hormônios. Então, vamos entender a logística de uma transição, né? Então, realmente o homem biologicamente tem mais força do que a mulher, mas quando tem essa transição de homem para mulher, a diminuição, Sim, por exemplo, hormonal. hormonal, de testosterona, de força, Certeza. de tudo, Isso, de tudo. de músculos. Uhum. Então, vamos colocar quem é a pessoa hipossuficiente da relação? É a mulher. Ok. E uma mulher trans não é diferente de uma Uhum. mulher cis. Eu não consigo visualizar a diferença, e inclusive eu não entendo o porquê que as pessoas ainda, por exemplo, no pátio do forró, quando entram nos banheiros, que foi quando a prefeitura aderiu a essas Sim, questões dos sim. banheiros, né? O pessoal, não, e com aquele Isso. burburinho, aquela situação. Ai, minha gente, qual é a diferença? Vamos fazer aí o levantamento do quantitativo de violências praticadas por mulheres trans a mulheres cis dentro É, de um banheiro é feminino. verdade.
né? Quantos casos a gente, inclusive aqui próximo, né, Recife, a capital, teve aquela situação em um restaurante em que uma mulher cis foi Sim, confundida com uma sim. mulher trans e determinado homem se achou no direito de dizer tal coisa e agredi-la. Foi isso mesmo. Ele achou que ela parecia com uma mulher trans. Achismos. Mas o nosso direito Absurdo. termina quando a gente É, prejudica o do é outro. verdade. Então, além de toda a questão de direito, a gente tem que ter a aplicabilidade do bom senso no nosso convívio Sim, social, sim. né? A gente só consegue ter um bom convívio social, a gente só consegue ter todos esses instrumentos ligados através da educação, né? E assim, né, eu acho que quanto mais a gente fala, a gente vem, né, nesse boom aí dos feminicídios e não só dos feminicídios, né, mas das agressões às mulheres também, né, quanto está sendo noticiado. E assim, eu sempre que eu assisto os noticiários, eu fico, cara, é tanto absurdo, assim, porque é o outro se sentir muito no direito de ser seu dono, né? Literalmente falando assim, bem no popular, de ser seu dono de corpo, de ser seu dono de mente, porque são tantos absurdos, assim, acho que pra mim um dos mais absurdos dos últimos foi da garota que não aceitou namorar com o rapaz e o rapaz foi lá e esfaqueou a menina, porque simplesmente ela justificou ainda, porque ela nem precisava se justificar que ela queria estudar, que ela não queria namorar. E assim, a gente tá tendo esse boom, né, de feminicídios e o quanto a gente precisa fortalecer, né, isso nas mulheres, de que é cabível de denúncia, é cabível de sair dessas relações doentias, né, é cabível de você procurar ajuda, de procurar rede de apoio, se você não tem uma condição de pagar uma terapia para lhe fortalecer para isso, mas existem os serviços públicos que fazem isso, né, então assim, eu tenho visto que o estado, que o município, que o país, ele tem se voltado realmente para garantir os direitos das mulheres, né, Sim. a gente só precisa ainda. Eu acho que nem a gente, porque a gente nem tem que pegar essa responsabilidade pra gente. Eu acho que os homens, eles precisam Com certeza. entender de que existe o lugar deles, existe os nossos lugares, né? E é interessante dizer que a gente não está tentando tomar o lugar de ninguém, De ninguém, a gente só né? tá querendo ocupar o nosso, O nosso, né? exato. Que temos por direito, o nosso, Exatamente. né? Respeitar o direito de uma mulher não é um favor, é uma obrigação. A gente não está pedindo empatia, a gente está pedindo cidadania. Assim, a Constituição, ela garante a cidadania a todos, até porque na nossa Constituição de 88 é a primeira vez que se iguala homem e mulher. Então, a gente não está pedindo empatia, a gente pede cidadania. Inclusive, agora no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, eu coloquei, eh, soltei no meu Instagram um vídeo, e esse vídeo eu falava que o meu corpo, ele é meu, o meu direito é meu. Então, minha liberdade, ela não é uma mera conquista, Para a conquista. ela não é um favor. Né? Então, quando a gente vê um adolescente sofrendo feminicídio, né? Eu não sei a idade, bem a idade dela, tu conseguiu Não, ter acesso? na verdade, o dessa menina das facadas, se eu não salvo me engano, ela sobreviveu. Foi. Se eu não me engano, ela sobreviveu. Mas de toda Mas forma, a gente teve a foram adolescente tentativas. agora que teve o caso, não foi enfim, da violência sexual que Sim, ela passou pelos outros adolescentes sim, também, sim. assim, são Que tantas inclusive ele colocou, notícias ele absurdas, se né, que entregou com uma blusa, uma frase misógina, né? eu nem vi, você Foi acredita? Que foi tão, eu achei tão absurdamente absurdo que tem coisas que eu evito emblemático. consumir, porque Mas é bem complicado essa questão da violência contra a mulher. Por isso que a gente fala, contra a mulher, mulher quem? É criança, adolescente, é, adulta e idosa. idosa, A gente não fala só todas as da faixas gente, da etárias, né? mulher adulta, não, de 20 anos a É, 40. Não, a gente tá falando de todo mundo, de é, criança, jovem, adolescente, adulta e sim, idosa, sim. né? Eu soube recentemente de um caso também de um adolescente. E aí, veja, a gente está numa fase de adolescência, Uhum, né? Que sim, os adolescentes estão aí eh, sem saber muito bem quais escolhas realizarem. sim, sim. Então, teve um caso recente de uma, de uma adolescente que
não queria namorar Uhum. outro um rapaz, e esse rapaz ficou. Insistindo. E eles participavam de um grupo social em comum, né? E ele começou a difamar ela, tanto na escola quanto nesse grupo social. E por último, mandou um buquê de flores para ela no trabalho, dentro de um saco preto. O que é que isso significa, Andressa? Uma ameaça. O que é que Eu, você interpreta disso? eu ia ver como uma ameaça. O cara vai me matar. Pois é. Graças a Deus, essa moça, né, ela tem uma rede de apoio e justamente por ela participar de um grupo social muito efetivo, ela foi orientada e requereu a medida protetiva. E a medida protetiva foi prontamente deferida. Então, esse agressor, né, um agressor mirim, vamos colocar dessa forma, de toda forma já foi aí limitado, né? E aí, quando eles faziam parte de um grupo social, então não mais ele pode participar desse grupo social, porque ele não pode estar no mesmo ambiente que ela, né? Então ele não pode mais difamá-la, ele não pode mais caluniá-la, ele não pode mais conviver com ela, porque a convivência é justamente onde mais se pratica violência. Violência. Por isso que a gente teve tantos casos de violência doméstica e familiar na pandemia. Por isso que a maioria dos feminicídios são de relações afetivas, que são entre marido e mulher, namorado, namorada. Por quê? Convivência, né? Essa convivência e essa sensação de domínio, essa sensação de poder, de hierarquia, de posse, justamente. E aí, pra gente finalizar, né? A gente passaria a tarde todinha aqui falando sobre, sobre, sobre os espaços que as mulheres devem ocupar, né? Eu sempre digo muito isso, assim, e a gente fortalecer muito isso, principalmente as adolescentes, e não só as adolescentes, sabe? As mulheres no geral, para ela entender que ela não tá sozinha, que ela pode denunciar, que ela não vai destruir a família dela. Né? Ao contrário, na verdade, ela precisa ser salva, né, dessa relação. Eu queria que você assim, passasse uma mensagem, né, que você falasse, né, para as mulheres que estão assistindo esse episódio, né, que se estão vivendo, né, ou vivenciaram alguma situação de violência, que estão cheias de medos, né, o que você poderia dizer para elas, assim, se acho que já vivenciaram, acho que estão vivenciando, né, que a gente sabe que infelizmente o medo ela paralisa, né, a gente, e às vezes a gente acaba vivendo aquela situação por medo mesmo, às vezes, de fato, por uma situação financeira que é dependente, uma dependência emocional também a gente sabe que existe, mas assim, o que é que você poderia dizer para essas mulheres que estão ouvindo e que elas poderiam sair dessa situação, poderiam denunciar, enfim. É, viver uma situação de violência não é fácil, Andressa. Sempre, sempre é uma luta grande, mas as mulheres não estão sozinhas, né? O que eu posso dizer a cada mulher, e é o que eu digo quando eu encontro qualquer mulher daqui de Caruaru e região, você não está sozinha. Existe uma rede de apoio para lhe fortalecer, para lhe ajudar a passar por esse período. Estamos aqui para pensar com você, não estamos para decidir por você, até porque isso é uma decisão unilateral, a decisão que você tem que tomar por você, né? Mas você não está sozinha. Você também não foi a única a sofrer violência. Sim. Não é vergonhoso sofrer violência, não é a mulher que precisa ter vergonha. Uhum. É a pessoa que praticou a violência. A gente, eu enquanto advogada, e por ocupar um espaço de decisão, eu sempre falo, nós precisamos ocupar ainda mais esses espaços para a gente conseguir decidir por nós, para que a gente consiga chegar nas mulheres e dizer, a gente conseguiu isso para impedir que aconteça uma violência com você, para que aconteça uma violência com a sua filha. Sim, sim. Então, nós iremos, inclusive, ocupar locais de decisão para decidir o que é que precisa para a política pública para a mulher. Olha aí. Então, mulher, você não está sozinha. Sua filha não está sozinha, né? Nós temos uma rede, inclusive o Conselho Municipal da Mulher está justamente para assessorar vocês também. A gente está para ouvir a demanda.
da sociedade, né? A gente está para ouvir a demanda das mulheres de Caruaru, Uhum, porque o conselho é um órgão colegiado, ou seja, a gente também fiscaliza a política da mulher, a uhum. política pública para a mulher. Sim, Então, a gente consegue escutar você, mulher, o que está faltando na tua realidade, né? Então, o Conselho Municipal da Mulher, eu especificamente, enquanto presidente do conselho, eu sempre estou de portas abertas. A gente tem uma sala lá na Secretaria da Mulher para receber as mulheres de Caruaru. Então, você que quiser conversar, para a gente visualizar a demanda, visualizar o como pode lhe ajudar, a gente vai estar lá na Secretaria da Mulher, a sala do Conselho da Mulher, que é na Rua dos Expedicionários, né? No centro de Caruaru, então é bem próximo ali do Banco do Brasil, é de fácil acesso. Então bem a gente está ali, localizado, né? isso, bem localizado, a gente está ali justamente para fornecer esse apoio. E se não estiver pronto agora, também não tem problema. A gente vive o processo. Certo? Então, a gente também passa pela violência, mas para a gente passar pela violência, infelizmente, a gente tem que passar por esse processo, né? Mas a gente tem que lembrar que não estamos sozinhas e, de mãos dadas, a gente consegue. E se fortalecer, né? Assim, eu sempre falo eh, que sejamos apoios umas para as outras, né? Apoios até de escuta também. Se a gente entende que as nossas amigas, nossas irmãs, enfim, quem quer que não esteja pronta ainda para denunciar, mas que você seja acolhimento, né? Que você seja escuta, não julgue aquela mulher, não condene aquela mulher porque ela não está pronta para denunciar, porque ela está se preparando, na verdade, se fortalecendo para isso, né? Ela está se fortalecendo para isso e o mais importante é que ela está se fortalecendo, né? Que ela começa a ter consciência do que ela está vivendo e que ela não é merecedora disso, né? A gente é gigante, eu falo isso sempre, eu falo isso para todas as minhas amigas. Vocês são gigantes, são maravilhosas, são lindas e tem situações e muitas situações que a gente não precisa se encaixar, né? A gente precisa só não vivenciar. E se a gente vivencia, a gente precisa identificar e sair. E é cabível de qualquer pessoa, né? Como a gente falou, né? Pode ser aquela mulher da periferia, mas é aquela mulher também que está morando naquele apartamento luxuoso, ali no Maurício Exatamente. Nassau, que a gente sabe que ela realmente também vivencia, infelizmente, os tipos de violência. O que nós mulheres precisamos entender é que não precisamos nos diminuir para caber nos espaços. Nunca. E um espaço que não couber o que a gente é, não é um local para a gente. Vamos com calma. Perfeito, Letícia. Exatamente isso. Bom, chegamos ao fim, né, de mais um episódio extremamente necessário, né? Eu queria muito agradecer, Letícia, muito, muito, muito. Eu sei que as agendas é todas apertadas, corridas, assim. Eu falei com a Letícia desde o comecinho de março, para a gente se encaixar, para a gente tentar. E assim, eu amei. Obrigada, de verdade. Obrigada por sua disponibilidade, por sua contribuição, assim, por suas falas que foram extremamente necessárias. Deixo o espaço aberto para você falar. Andressa, eu que agradeço. É sempre, como eu disse, né? É sempre uma honra, mas é desafiador, né? Falar dos nossos direitos. E eu sempre me coloco também, porque é o que eu disse, né? Basta ser mulher, mas eu agradeço demais o momento, o projeto. Parabenizo mais uma vez. E a gente está aqui para trabalhar em conjunto, né? É, eu sou uma pessoa de trabalhar, sou pau para toda obra. Então, o que tiver para que eu possa contribuir, eu vou contribuir. A gente está aqui de mãos dadas e o que precisar, conte sempre comigo. Conto com o conselho, você é conselheira, então É. já tem voz ativa. Somos conselheiras, né? Estamos nesse lugar de espaço para ser vozes para outras mulheres. Eu sempre digo isso, né? O conselho ele é para isso, para nós sempre ser vozes para outras mulheres. E encerramos o Nepcast de hoje sobre violência contra a mulher, o que muita gente ainda não entende sobre denúncia. Eu queria agradecer muito a todos que nos ouviram, mais um tema tão importante, tão significativo. Sigam a gente no @prefcaruaru e @nepcaruaru e até o próximo episódio.